Hoje à noite, o presidente Trump mirou nos rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã no Iêmen. Rebeldes Houthi no Iêmen afirmam que no mínimo 9 pessoas morreram em ataques aéreos americanos na capital Sanaa. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ordenou os ataques 3 semanas após os Houthis dispararem mísseis superficiais contra um caça F-16 americano. O Irã está entrando em pânico. Relatórios indicam que Trump já iniciou ataques com bombardeiros B-2 contra os Houthis no Iêmen. Veja, Trump posicionou 6 bombardeiros B-2 bem na porta do Irã. A mensagem é clara: ou o Irã concorda com um acordo nuclear, ou o Ayatollah perde suas instalações nucleares. Agora, os mesmos bombardeiros B-2 estão voando pelos céus do Oriente Médio com impunidade e destruindo bunkers subterrâneos que os Houthis têm. Eles estão fazendo tudo isso enquanto permanecem totalmente indetectáveis ao radar inimigo. Esta missão é tanto sobre subjugar os Houthis quanto sobre enviar uma mensagem ao Irã. A mensagem é clara: nossos B-2 podem alcançar suas instalações nucleares a qualquer momento. Então hoje eu tenho ninguém menos que o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr explicando quão poderosos são os B-2 e o que os torna indetectáveis para os radares inimigos. Aqui está nossa nova série, Downrange. Vindo em sua direção, parece um objeto voador não identificado ou uma faca voadora. Não é um visitante alienígena, mas o coração escuro e pulsante da projeção de poder americano. Uma maravilha da engenharia que desafia o radar, ignora a defesa aérea e entrega danos precisos de um céu azul claro. Conheça o Northrop Grumman B-2 Spirit, o bombardeiro stealth, uma asa voadora que tem assombrado os céus inimigos desde sua estreia em combate nos anos 1990. Desenvolvido em absoluto segredo na Área 51, nascido da paranoia da Guerra Fria e aperfeiçoado nos fogos do conflito moderno, o B-2 é um testemunho do que acontece quando você une tecnologia de ponta a um conjunto de missões vital: infiltrar, atacar e recuar. Então, vamos desvendar este enigmático tabuleiro de guerra. Seus controles de voo, feitiçaria de evasão de radar, habilidades de guerra eletrônica e o poder bruto que traz para a luta. Depois, vamos analisar suas recentes cicatrizes de batalha e dar uma olhada em seu sucessor, o B-20 e um Raider, espreitando logo além do horizonte e pronto para redefinir a dominação aérea. O B-2 não é apenas um avião, é uma anomalia que desafia a física. Uma silhueta sem cauda, semelhante a um morcego, com uma envergadura de 172 pés. É um design de asa voadora que remonta aos esboços visionários de Jack Northrop dos anos 40. Sem estabilizador vertical ou cauda tradicional, pensaria-se que essa coisa iria espiralar loucamente. Mas é aí que os sistemas especializados de controle de voo entram em ação e assumem o controle. O B-2 voa em um sistema quadruplex redundante de fly-by-wire, 4 canais independentes de magia digital que o mantém estável no ar. Sensores e computadores fazem conexões mais rápidas do que o pensamento, ajustando 8 superfícies de controle de bordo de fuga para domar a instabilidade aerodinâmica inerente do B-2. Arfagem, guinada, rolagem. Tudo é gerenciado por um conselho de processadores que faria um mega geek lamber os beiços. O uso de semicondutores especializados e equipamentos computacionais de ponta trabalham sem as habituais assinaturas eletromagnéticas geradas por eletrônicos de consumo. O olho de Sauron pode localizar seu iPhone e laptop, mesmo enquanto você assiste a este vídeo, mas não consegue rastrear o B-2. O B-2 é um fantasma eletromagnético viajando a 0,9 Mach, pouco abaixo da velocidade do som. A verdadeira mágica acontece em baixa altitude. O radar de acompanhamento de terreno do B-2, integrado ao sistema ANAPQ 181, permite que ele se mantenha próximo ao solo a menos de 200 pés, enquanto voa a 600 milhas por hora. Ele não está voando. É como enfiar linha no buraco da agulha em zona de combate, assustando esquilos das árvores com o jato de exaustão e saltando cumes para permanecer abaixo dos radares inimigos. A tripulação, apenas 2 pilotos, nada mais. Senta-se em um cockpit que é menos sobre bravura de manche e leme e mais sobre gerenciar um supercomputador com asas.
Um terceiro assento da tripulação foi descartado para reduzir peso, deixando a dupla lidando com navegação, armas e sistemas por displays multifuncionais. Não é fácil em velocidade transônica no convés em uma noite sem lua. É um balé de automação, uma sinfonia de código, hidráulica e habilidade do piloto. Por isso, o B-2 passa por espaços aéreos defendidos e áreas negadas como se nunca tivesse acontecido. Furtividade não é só a palavra da moda para o B-2, é todo o jogo. A seção transversal de radar é um segredo bem guardado. Insiders do Pentágono estimam em cerca de 0,1 metros quadrados, ou cerca do tamanho de um zangão. Para contextualizar, a seção transversal de radar de um B-52 é uma porta de celeiro com mais de 100 metros quadrados, um blip que uma bateria superfície para ar míssil pode travar a partir de 100 milhas de distância. Como o B-2 consegue isso? Vamos começar com a forma. Sem arestas afiadas, sem saliências, apenas curvas suaves e fluidas que dispersam as ondas de radar como uma distração de mágico. Os materiais compostos da estrutura, fibra de carbono, termoplásticos aerodinâmicos e outros segredos classificados não apenas desviam o radar, eles o absorvem. Camadas sobre materiais que absorvem radar, um molho secreto de revestimentos e tintas que sugam energia eletromagnética e expelem calor em vez de reflexos. Você tem uma plataforma de ataque estratégico e um espectro voador. Os motores, 4 General Electric F100 e 18S, cada um produzindo 17.300 libras de empuxo, estão profundamente embutidos na asa. Seus escapamentos são ventilados no topo por dutos serpenteantes para mascarar assinaturas de calor e abafar o ruído. Até as lâminas das turbinas a jato são furtivas, feitas de cristais únicos de aliados metálicos classificados. Eles podem suportar o calor e não refletir ondas de radar. As antenas retraem niveladas dentro da pele e as abas travam no modo furtivo e até pintam o cinza escuro antirreflexivo. Ele se mistura ao céu de alta altitude em altitudes acima de 50 mil pés. As equipes de manutenção mimam essa ave como uma diva. Qualquer arranhão ou amassado é consertado imediatamente para não comprometer a seção transversal do radar. O resultado? Os defensores aéreos inimigos veem um lampejo, talvez uma falha, mas nada sólido o suficiente para travar. O bombardeiro stealth não é invisível, apenas irrelevante para os sensores que o procuram. Uma sombra que escapa pela rede. O B-2 não apenas se esconde, ele luta sujo no espectro eletromagnético. Seu sistema de gerenciamento defensivo, ANAPR-63, é o cérebro por trás do conjunto de guerra eletrônica. É um equipamento que detecta emissões de radar e identifica ameaças. Radares de caça e sinais Airborne Warning and Control System fornecem inteligência em tempo real para a tripulação de voo. Emparelhado com o radar ANAPQ-181 de baixa probabilidade de interceptação, é um fantasma que pode ver sem ser visto, mapeando terreno e alvos com emissão mínima. Atualizações permitem que o B-2 reconfigure sua rota em pleno voo, evitando ameaças emergentes, como um grande mestre de xadrez evitando seu checkmate. Contramedidas eletrônicas são o escudo e a espada do B-2. Chafe e sinalizadores são truques à moda antiga. Nuvens de tiras de metal e iscas de calor para enganar mísseis, mas há mais sob o capô. A interferência ativa é um recurso, embora os detalhes estejam trancados em um cofre, em algum lugar 15 andares abaixo do Hangar 1 na base aérea de Wright-Patterson. O sistema de gerenciamento de defesa pode emitir sinais estáticos ou falsos para cegar e confundir os radares inimigos, transformando seus próprios sistemas em passivos. Alguns especulam que o B-2 tem iscas rebocadas ou bloqueadores direcionais, mas a Força Aérea não confirma. É evidente que o kit de guerra eletrônica do B-2 não só o protege. Ele reduz a necessidade de caças de escolta ou missões de supressão da defesa aérea inimiga. Sozinho, é um pássaro demolidor, revolucionando o combate aéreo em velocidade, alcance e resistência. O B-2 AMAC 0,95, 650 mph. Não vencerá uma corrida com um F-22 ou ultrapassará um MiG-31. Seu jogo não é velocidade, mas sim alcance.
Com um alcance de combate de 6.000 milhas náuticas, sem reabastecimento, e mais de 10.000 com um reabastecimento em pleno ar de 1 kg Charlie 135, o B-2 pode ser lançado da base aérea de Whitman, em Missouri, atingir um alvo, digamos, na Coreia do Norte ou talvez no Irã, e voltar a tempo para o café da manhã. Resistência da missão? As tripulações voaram maratonas de 44 horas, como em Kosovo, em 1999, ou Afeganistão em 2001, graças a uma cama, um banheiro e pura determinação. Os motores F-118 consomem combustível eficientemente, permitindo que o B-2 permaneça no ar por dias, com suporte de tanque, produzindo empuxo com um perfil silencioso. O B-2 não é rápido, é implacável, um corredor de maratona em um mundo obcecado por velocidade. Mísseis de cruzeiro e armas de queda livre. Os compartimentos internos de bombas do B-2 são um par de armários de dor de 20.000 libras, capazes de transportar uma carga total de armas de 40.000 libras de dor nuclear ou convencional, armamento de distância ou ordem de queda por gravidade. Mísseis de cruzeiro lançados do ar, como o AGM-158. JASM, o míssil conjunto de superfície a ar, proporcionam 230 a 925,7 km. O próprio míssil é furtivo o suficiente para deslizar além das defesas antes de entregar uma ogiva de 1.000 libras quente e fresca em um bunker inimigo ou quartel-general. O AGM-154, Joint Standoff Weapon, arma conjunta de resistência, desliza 128 km para entregar munições de fragmentação ou bomba de precisão, ideal para atacar aeródromos, concentrações de tropas ou silos de mísseis. Se você quer o básico, ele tem os clássicos. Munições de queda livre, até 80. Isso mesmo, 80. Mark 80 e 2J Direct Attack Munition bombas guiadas por sistema de posicionamento global de 500 libras para ataque de saturação. Ou 16 B-80 e 3 bombas nucleares, cada uma com 1,2 megatons, para quando você precisa apagar um quadrado da grade e dizer adeus para sempre. Quando você quer enviar uma mensagem distinta, mas não nuclear, o B-2 pode transportar o GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, um destruidor de bunkers de 30.000 libras que pode perfurar até 200 pés abaixo do solo para destruir centros de comando, instalações nucleares ou depósitos de armas. A carga útil do B-2 é versátil. Standoff um dia, convencional de precisão no seguinte, ou nuclear no dia do juízo final, tornando-o um canivete suíço estratégico preparado para qualquer combate. O B-2 tem se mostrado valioso em missões furtivas cruciais, como na Líbia em 2011. Operação Aurora da Odisseia. Em 19 de março, 3 B-2 fizeram uma 25 horas de Whitman para lançar 45 J-DANs nos aeródromos de Gaddafi, perto de Trípoli, destruindo 40 abrigos de aeronaves reforçados. Um golpe silencioso e preciso, sem escoltas ou perdas. A Força Aérea da Líbia agiu durante a noite. Avançando para janeiro de 2017, Operação Inherent Resolved. Um par de B-2 atingiu campos do Estado Islâmico do Iraque e Síria perto de Sirte, descarregando 108 Joint Direct Attack Munition para obliterar locais de treinamento e área de preparação. Uma maratona de 34 horas. E a liderança do Estado Islâmico do Iraque e Síria acordou morta, enterrada em escombros e ruínas. Iêmen, outubro de 2024. Em meio a ataques Houthi à navegação no Mar Vermelho, B-2 atingiu depósitos de armas e instalações de drones em Sanaa. Os detalhes são nebulosos, mas os locais relataram trovões de um céu limpo. Cada missão destaca a capacidade do B-2 de atingir forte de longe sem um sussurro ouvido no chão ou um blip no radar inimigo. Apenas 19 permanecem em serviço hoje, abaixo dos 21 após acidentes em 2008 e 2022. Mas a frota restante ainda tem um grande impacto quando o balão sobe. Os próximos fantasmas na fila são os sucessores do B-2. Os dias do B-2 estão contados, com aposentadoria prevista até 2032. Está passando o bastão para o B-20 e um Raider.
Revelado em dezembro de 2022, em Palmdale, Califórnia, este prodígio da Northrop Grumman constrói sobre o legado do B-2 com uma vingança. Menor, mais enxuto e mais barato, custando 700 milhões de dólares cada, em comparação com os 2 bilhões do B-2 ajustados pela inflação. A seção transversal do radar. Seja do tamanho de um inseto. Imagine uma mosca da fruta, não uma abelha, devido aos novos materiais de absorção de radar e ao design aprimorado das asas voadoras. Seus motores, provavelmente Pratt & Whitney F-135, prometem melhor eficiência e furtividade, com um alcance ultrapassando 6.000 milhas sem reabastecimento, suficiente para atingir qualquer lugar na Terra a partir dos Estados Unidos continentais com a ajuda de um único tanque. A suíte de guerra eletrônica e aviônicos do B-21 estão anos-luz à frente, com software de arquitetura aberta para atualizações rápidas e capacidades de sensor de rede. Pense no Raider como um quarterback comandando um enxame de drones ou se conectando com F-35 enquanto desvia de mísseis hipersônicos. Carga útil? Ele transportará a bomba nuclear B-60-112, mísseis de cruzeiro de longo alcance, AGM-181 e uma série de brinquedos convencionais de precisão, todos em um compartimento de bombas de 12 a 13 toneladas. Um pouco menos que o B-2, mas otimizado para versatilidade e precisão pontual em alvos superficiais e profundamente enterrados e fortificados. A Força Aérea quer 100 novos Raiders, talvez 200, para inundar a zona com fantasmas. O primeiro voo dos Raiders foi em novembro de 2023. Estará pronto para combate em 2027. Não é mera substituição. Os Raiders são uma revolução, construídos para enfrentar diretamente os J-20 da China e os complexos de defesa aérea Prometheus S-500 tão elogiados da Rússia. O veredito? O B-2 Spirit redefiniu o que um bombardeiro poderia ser: silencioso, letal e intocável. Seus controles de voo domaram um projeto inovador. Sua furtividade reescreveu pesadelos de defesa aérea e seu kit de guerra eletrônica o fez um lobo solitário no campo de batalha. Da Líbia ao Iêmen, provou seu valor, entregando a morte das sombras com a precisão de um cirurgião. Mísseis de cruzeiro, drones, tipos de drones de ataque que voam rente ao mar e outros. Até mesmo mísseis balísticos. Eles lançaram dezenas de ataques em vários navios de guerra, dezenas de ataques, mais de 175 no comércio global, afundaram vários navios. Eu apenas acho que o povo americano precisa entender o que aconteceu aqui. Apoiados pela mão sombria do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, os rebeldes Houthi, do Iêmen, perturbaram as rotas de navegação, desafiaram o poderio militar dos Estados Unidos da América e desprezaram a pressão internacional. Apesar dos contra-ataques americanos, incluindo missões de alto perfil com poder aéreo baseado em porta-aviões e bombardeiros Stealth B-2, a situação tática permanece dinâmica. Os ataques dos rebeldes provavelmente persistirão, um testemunho de sua resiliência e do profundo investimento de Teherã nesta última guerra por procuração. A campanha dos Houthis contra o transporte mercante não é uma insurgência desorganizada. Seu arsenal é uma mistura letal de drones, mísseis e engenhosidade naval. Na extremidade inferior, eles implantam drones kamikaze, UAVs iranianos baratos como o Shehad-36, equipados com explosivos e guiados por sistema de posicionamento global rudimentar. Essas ameaças zumbindo enxameiam as rotas de navegação.
sobrecarregando com números absolutos no extremo superior. Os Houthis disparam mísseis balísticos antinavio como o Mohit e SF de design iraniano, capazes de descidas em velocidade de simulação e ogivas devastadoras, entregando até 450 kg de alto explosivo. Mísseis de cruzeiro antinavio, como o Almanap II, adicionam alcance e precisão, atingindo alvos além do horizonte a até 120 km de distância. Então há um toque náutico. Embarcações de superfície não tripuladas, carregadas de explosivos de baixa tecnologia, basicamente lanchas drone com explosivos militares. Essas ameaças de movimento lento, às vezes lançadas de portos controlados pelos Houthis, como Roderriya, dependem de sensores eletroópticos para se concentrar em seus alvos. Embora menos comuns e apenas uma pequena quantidade tenha sido usada, as embarcações de superfície não tripuladas sinalizam a ambição dos rebeldes de escalar. A inteligência ocidental aponta para uma sofisticada rede de sensores que sustenta esses ataques. Radares costeiros, UAVs de vigilância e observadores de pequenos barcos transmitindo dados em tempo real para as equipes de mísseis. É o terror de alta tecnologia do homem pobre e está funcionando. Os alvos dos Houthis aparentam ser uma lista do transporte mundial. Em 19 de novembro de 2023, eles iniciaram sua campanha sequestrando o Galaxy Leader, um transportador de carros com bandeira das Bahamas ligado a uma empresa israelense. Comandos Houthi e conselheiros iranianos desceram de um helicóptero, apreenderam o navio e o redirecionaram. Os 25 tripulantes continuam reféns. Desde então, os rebeldes atacaram mais de 40 embarcações, com 21 sofrendo impactos diretos. Tenha verdadeira confiança. Um navio de carga de Barbados foi atingido por um míssil balístico antinavio em 6 de março de 2024, a 88,5 km náuticas a sudoeste de Aden. O míssil causou um incêndio, matou 3 tripulantes e obrigou os sobreviventes a abandonar o navio. O Indian Naval Ship Kolkata da Marinha Indiana interviu para ajudar. O navio de carga Rubimar, com bandeira de Belize, não teve tanta sorte. Atingido por um míssil em fevereiro de 2024, ele mancou por 2 semanas antes de afundar. O primeiro navio perdido para o fogo Houthi. O navio mercante Zagfralia, um navio de propriedade grega com bandeira maltesa, recebeu um míssil balístico em 16 de janeiro de 2024, enquanto estava a caminho de Israel. Sobreviveu sem danos materiais ou baixas. Ela teve sorte. Outros ataques notáveis incluem o motor Vessel Genco Picardy, de propriedade dos Estados Unidos, atingido por um drone no Golfo de Aden em 17 de janeiro, e o motor Vessel Islander, que pegou fogo após um ataque duplo de mísseis em fevereiro de 2024. O Sea Champion, com bandeira grega, e o Nevis Fortuna foram ambos atingidos a leste de Aden em 19 de fevereiro de 2024. A Maré da Manhã, bandeira de Barbados, Colônia Britânica e Star Nazia. Ambos sofreram danos menores no dia 6 de fevereiro de 2024, no que os Houthis chamaram de um duplo ataque ao imperialismo ocidental. O padrão? Bandeiras e propriedade não importam. Ligado a Israel ou não, com a notável exceção de russo, chinês e alguns companheiros selecionados, se um navio mercante navega no Mar Vermelho, ele é um alvo justo. A inteligência ocidental afirma com certeza que o pipeline de armas dos Houthi vem da Guarda Revolucionária Iraniana. A força paramilitar de elite do Irã controla tudo aqui, fornecendo equipamentos, treinamento e alvos. Os drones Shahed, do Manual de Teherã, contrabandeados por pequenas embarcações comerciais pelo Golfo de Aden. Os mísseis balísticos e de cruzeiro antinavio foram reengenheirados a partir de projetos iranianos. Montados no Iêmen com supervisão iraniana, oficiais dos Estados Unidos da América e da Arábia Saudita rastreiam há anos o fluxo de componentes de mísseis e partes de veículo aéreo não tripulado traficadas, violando o rigoroso embargo de armas dos Estados Unidos da América, usando equipes da Marinha Sea, Air and Land para interceptar as remessas.